fazer uma preparação com pouca grana? Eu recebo muito essa dúvida aqui na página e hoje eu vou responder ela. Mas antes você já sabe, deixa seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações para ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio e seja bem-vindo a Star Preparações. Bora pro vídeo? Eu recebo muito essa dúvida e hoje eu vou responder para vocês como você consegue fazer um projeto com pouca grana, beleza? E uma das perguntas é muito engraçada, porque eu recebo muito essa pergunta, como que eu faço, Otávio, uma preparação com pouca grana? Como que eu gasto pouco e monto alguma coisa no meu motor, certo? E também recebo muito, qual o kit, ou qual a cilindrada, ou qual a preparação eu vou fazer no meu motor, onde eu vou ter mais durabilidade e mais potência, tá? Só que nessa pergunta a gente tem que dividir ela em duas partes. Por quê? Se eu quero durabilidade, eu tenho uma certa potência, mas não vou ter tanta durabilidade, tanta potência assim, certo? Então se eu quero durabilidade é uma coisa, se eu quero mais potência, ou seja, extrair mais do meu motor, é outra coisa. Então a gente precisa identificar esses dois lados. São duas perguntas também que eu recebo com muita frequência. E até o final desse vídeo eu vou responder a essas duas perguntas também, tá? Vamos lá, que é a pergunta que sempre me fazem aqui na página, que é o seguinte: Otávio, como que eu faço uma preparação com pouca grana? Tudo depende. Por que que depende? Porque depende muito de três fatores também que eu considero importantes. Primeiro, é você ou é seu preparador que vai fazer, tá? Então, esses dois primeiros passos você tem que analisar. Se sou eu, é uma coisa, eu consigo gastar menos, ou seja, porque eu não tenho a mão de obra, tá? Eu não tenho que pagar a mão de obra. Mas se eu sei fazer, eu tenho os critérios, eu tenho a habilidade para me fazer, show de bola. Ou eu vou colocar na mão de um preparador, eu tenho o meu preparador vai fazer, certo? Então é o segundo passo. E o terceiro passo, que é mais importante, tá? Depois que você sabe, é quanto que eu tenho para investir, tá? Não adianta eu falar assim, ó, como fazer uma preparação com pouco dinheiro. O que é pouco dinheiro para você? Para mim, pode ser uma coisa, para você pode ser outra. Vamos falar, pouco dinheiro, Otávio, é R$500, tá? Pouco dinheiro é R$500. Ah, Otávio, pouco dinheiro é R$1.000. Ah, Otávio, pouco dinheiro é R$10.000. Ah, Otávio, pouco dinheiro é R$150. Então, o primeiro passo você tem que se responder. Quanto que eu tenho para investir, certo? E o que é pouco dinheiro para você? Ah, eu quero investir um X valor. Esse é o primeiro passo. Porque eu coloquei alguns fatores aqui de algumas preparações que você pode fazer no seu motor, beleza? Tem muito mais do que isso aqui, mas são só exemplos. Cabeçote, comando, válvulas maiores, aumento de cilindrada, big block, pistão, biela, pino cursado, tá? São alguns dos fatores que a gente tem, ó, cabo, bobina, carburador, injeção, remapeamento, full controle. Eu coloquei aqui, ó, 20 coisas, mas tem muito mais coisas do que isso aqui, beleza? Então o primeiro passo é você responder, porque não adianta assim, ó, talvez você tenha essa dúvida aqui, ó, eu quero fazer uma preparação com pouca grana. Primeiro passo, o que é pouca grana para você? Tem pessoas que pouca grana é R$10.000. Tem pessoas que pouca grana é R$150, beleza? Então isso é muito individual, certo? Então você tem que analisar. Eu quero investir, é o primeiro passo. Eu quero investir quanto na minha motocicleta para deixar ela andando mais, tendo uma confiança boa, uma durabilidade boa, tá? Fazendo uma preparação boa nela que me dê um resultado bom. Quanto que eu tenho para investir, tá? 1.000, 2.000, 3.000, eu tenho R$500 só, tá? Se eu tiver R$500, o que eu posso fazer dentro desses R$500? Aí você começa a analisar esses fatores que eu mencionei. Se for você que vai fazer, é uma coisa. Se for outra pessoa, um preparador que vai fazer, ele tem a mão de obra dele, certo? Então você pode analisar. Às vezes você vai fazer com um preparador que ele vai te cobrar, tá?
em média ali uns R$ 500 para montar um kit 4mm, um 190, não sei, isso depende também de várias cidades, de onde você está localizado, do tipo de pessoa que você leva, do preparador que vai fazer, da mão de obra que ele cobra, tá? Então é um exemplo, você vai fazer o quê? Eu tenho R$ 500, se eu tenho R$ 500, eu já tenho que começar a colocar no papel o que dá para mim fazer e o que não dá, entendeu? Com R$ 500 eu consigo preparar cabeçote, trocar o comando, colocar um kit de aumento de cilindrada no meu motor? Será que eu consigo com R$ 500? Depende. Por que depende? Porque se eu for fazer é uma coisa, se eu for levar um preparador para fazer é outra coisa. Um exemplo, a preparação de cabeçote é um tipo de mão de obra, certo? Como assim mão de obra? Vai pegar o cabeçote simplesmente, ó, vai preparar ele, ó. Desse lado aqui eu tenho uma válvula preparada, desse outro lado eu tenho uma válvula original. Então, se eu for fazer a preparação de cabeçote, eu mesmo estou fazendo, eu tenho habilidade para me fazer, eu sei fazer os cálculos certinho, sei fazer na medida com que eu tenha resultado, aí eu vou preparar o cabeçote. Qual que é o meu custo de preparar o cabeçote? Zero, porque eu sei, eu tenho habilidade de fazer a preparação de cabeçote. Então, agora, eu vou levar num preparador para fazer a preparação de cabeçote e de válvulas assim completinho. Aí talvez o cara vai te cobrar R$350, R$400, R$500, depende muito da preparação, R$600, R$700. Então, depende, tá? Se for você que vai fazer, o custo é zero porque você tem o conhecimento. Então daria para fazer a preparação de cabeçote. Se eu for levar para outro, aí não dá, entendeu? Aí porque a não ser que o cara não cobra para fazer de você a preparação de cabeçote, ou ele cobra R$100 para fazer uma preparação de cabeçote para você, beleza? E quase ele que não vai ganhar nada, porque um exemplo, se o cara ele cobra R$100 para preparar um cabeçote e vai montar um kit 4mm no seu motor, o custo que ele tem com retífica, para fazer retífica do pistão e do tempo de trabalho dele, não paga. Por quê? A gente também tem que entender que se eu sou um preparador, o que acontece? Eu tenho minha mão de obra. Então a minha mão de obra é meu tempo. Eu vendo meu tempo. A preparação de cabeçote nada mais é do que uma venda de tempo. Eu vou preparar um cabeçote para o meu cliente, eu estou vendendo meu tempo para ele. Por quê? Por que eu estou vendendo meu tempo e não a preparação de cabeçote? Porque a preparação de cabeçote, vamos supor que eu demoro 3 horas para fazer ela, 4 horas para fazer uma preparação de cabeçote completa, com válvula e tudo. Então o que acontece? Eu disponibilizei 4 horas do meu tempo para esse cliente. Quanto que vale 4 horas para mim? Então eu já começo a colocar o valor da minha mão de obra, certo? Então, se você vai levar para outra pessoa, a não ser que ele não vai cobrar quase nada. E não adianta também querer ficar pagando lá, a preparação de cabeçote é sem conta. A coisa mais simples é abrir os dutos. Não é isso, pessoal. Quem tem o conhecimento, o preparador que você leva, que tem o conhecimento, o cara estudou ali, certo? Ele teve anos de conhecimento ali, anos de busca em aprendizado, cursos que ele fez. Para quê? Para ele estar aprendendo a fazer a preparação de cabeçote e entregando o melhor resultado para você na sua motocicleta. Então tem que valorizar o serviço do preparador, certo? Então se o preparador fala assim, olha, minha preparação de cabeçote é X valor. Então você faz se for seu critério. Ó, eu gosto do trabalho desse preparador, eu quero fazer com ele. Então show de bola. Agora, o meu preparador falou que a preparação de cabeçote é 350, mas está caro, eu quero pagar R$150 na preparação de cabeçote, também não dá. Por quê? O cara está vendendo o tempo dele, o tempo que ele teve para aprender tudo que ele aprendeu para preparar o seu cabeçote. O mais simples é o cara virar para você e falar assim, cara, já que você está querendo pagar R$150 na preparação de cabeçote, faz você mesmo. Aí se você vai fazer você mesmo, estuda o tempo que eu estudei, demora o tempo que eu demorei para aprender tudo que eu aprendi para estar fazendo a preparação de cabeçote. Então a gente tem que colocar na balança, tá? Como que você coloca na balança? Eu sei fazer é uma coisa. Se eu vou levar para a pessoa fazer, é outra coisa. Então, eu vou pagar a mão de obra da pessoa da maneira que a pessoa cobre, na maneira que ela acha o critério dela de cobrança e você ache também que é justo você pagar aquilo lá para ela, beleza? Então, a gente tem que analisar. Se eu tenho R$500, eu posso ou montar, se eu for
pagar para um mecânico, eu posso montar um kit, certo? De aumento de cilindrada, tá? Um 4mm, talvez um 190, tá? Então eu posso montar um kit e fazer uns acertos lá nele, tá? Depende muito, tá? Porque dependendo do kit que você vai comprar, se o pistão é forjado, aí já é outra coisa. Aí só um pistão é R$500 ou mais do que isso. Então já tem que começar a analisar isso também. Depende muito também do que você vai fazer, tá? Mas com R$500, Otávio, o que você faria com R$500? Cara, com R$500 eu faria, se fosse no meu caso, tá? Se eu fosse levar para alguém fazer, eu iria ver se o cara cobrasse de mim. Vamos supor que ele cobrou R$300 da preparação de cabeçote, tá? R$300. Então, como ele vai preparar o cabeçote, eu compraria um comando, né? Buscaria um comando bom dentro ali de R$200, tá? Se ficasse talvez R$100 mais caro, talvez eu dividiria no cartão, mas é o que eu estou mencionando. Eu fazia a preparação de cabeçote, certo? E a troca do comando de válvula, tá? Por que eu faria a preparação de cabeçote e do comando de válvula? Porque isso é um dos itens que traz mais resultado na preparação de motores. Se eu tenho um motor original 150, eu tenho um motor original 150, o que acontece? Se eu preparar o cabeçote e o comando de válvula, trocar o comando de válvula, eu vou ter muito mais resultado do que talvez uma pessoa que só montou um kit 4mm, seco, sem fazer nada, montou o kit lá, não fez nada. Então, eu com a preparação de cabeçote e um comando, eu tenho muito mais resultado. Agora, dependendo da preparação de cabeçote, vamos supor que é R$500 só a preparação de cabeçote com mão de obra para montar e desmontar. Não tem como eu colocar o comando de válvula. Qual você faz? O cabeçote ou um kit 4mm? Continuo fazendo o cabeçote. Por quê? Com o cabeçote eu tenho durabilidade, tá? Claro, vou ter que fazer acerto. Vamos supor que o cara cobrou R$500 de você para fazer a preparação de cabeçote, acerto de taxa de compressão e acerto na alimentação da motocicleta, tá? Isso falando se fosse carburada. Se fosse injetada, vamos supor que dentro desse valor tivesse o bico injetor. Se não tivesse dentro desse valor, você teria que comprar o bico injetor, tá? Ou fazer um remapeamento, dependendo se o cara faz um remapeamento, mas aí também já eleva o custo, beleza? Então o que acontece? Eu faço a preparação de cabeçote. Esse é o meu primeiro passo que eu faria, tá? Isso é pessoal, é o que eu faria para ter mais resultado. Um motor original com cabeçote preparado anda muito mais do que um 4mm seco. Isso, claro, se o cabeçote foi bem preparado, beleza? Passando disso, eu trocaria o comando. Aí passando disso eu aumentaria a cilindrada, tá? Então tudo depende. Se eu tenho R$500 é uma coisa, tá? Se eu tenho R$1.000 é outra coisa. Se eu tenho R$10.000 é outra coisa. Então o primeiro passo para você fazer uma preparação com pouca grana, tá? Você tem pouca grana, eu vou fazer ou eu vou levar para um preparador fazer? Se eu tenho conhecimento, eu mesmo vou fazer. Aí o custo está bem mais barato. Se eu fosse fazer, vamos supor que eu tenho conhecimento, eu vou fazer e eu tenho R$500, o que eu faço? Preparação de cabeçote custou zero para mim, porque eu tenho conhecimento para fazer. Preparação do comando. Se eu não preparo o comando, se eu não faço comando, eu vou comprar um comando. Aí vamos supor que você paga R$200 no comando. Um exemplo. Paguei R$200 no comando. Então, de 500 sobrou 300. Com 300, se eu for colocar um kit 4mm, eu compraria o pistão. O pistão eu vou pagar em média ali uns R$150, tá? Então aqui deu 350. 350, vamos supor que a retífica me cobra R$70. Vamos arredondar os valores. R$60 aqui, ó. A retífica me cobra R$60. Então aqui a gente tem 350, R$410, tá? Sobrou R$90. Esses R$90 eu deixaria ele para me fazer o acerto. Se a minha moto fosse injetada, tá? Talvez eu não compraria um bico de moto, porque sairia talvez mais caro, mas optaria em pôr um bico de carro, porque o bico de carro, dependendo do bico, eu consigo comprar em algumas oficinas com recondicionamento, pago mais barato neles e ele tem uma boa qualidade ainda. Então eu pagaria ali num bico injetor de carro, mas se eu conseguisse comprar também um bico de moto com preço até no máximo R$90, eu compraria. Então eu faria o acerto. Se fosse carburador, aí o que acontece? Se eu não, num 4mm, igual a gente está colocando um 4mm aqui, eu não trocaria aqui o
o carburador. Simplesmente eu faria uma preparação no carburador e trocaria os chicletes. E ainda sobraria aqui uma beiradinha ainda, uns 50 reais. Se essa moto fosse carburada, eu compraria uma vela aqui. Eu não coloquei vela, mas uma vela de ignição aqui, tá? Eu colocaria uma vela de irídio. Eu colocaria uma vela de irídio na faixa de uns 50 reais. Então, 410... 460, sobrou 40 reais. Isso se fosse uma moto carburada. Com 40 reais ali eu compraria os gicletes para me colocar nesse carburador, certo? Ou, como eu mesmo faço, eu só refuraria o original e ainda teria 40 reais. Com 40 reais talvez ficaria no bolso, certo? Eu não consegui gastar nem os 500 reais. Então o que eu fiz no meu motor? Eu preparei o cabeçote, comando de válvula, fiz acerto de taxa de compressão. Talvez os 40 reais que sobrou aqui seria para fazer o acerto da taxa de compressão. Queria o meu motor um pouquinho mais taxado, paguei na retífica mais 40 reais aqui para fazer uma plana, retirar ali 1 milímetro ali no cabeçote, de acordo com os cálculos que eu fiz. Então aqui eu tenho 100 reais. De retífica eu gastei 100 reais. Certo? De retífica eu gastei 100. Com pistão que eu comprei 4mm KMP, de uma marca boa, paguei 150, 250. Aí com comando, 250 com 200 dá 400 reais, 450 reais. Mais 50 reais da vela, eu fiz uma preparação completa no meu motor e vou ter muito resultado, certo? O próximo passo depois seria fazer acerto de relação, porque eu teria um motor bem mais potente que o original, aí eu iria fazer o acerto da relação, certo? Aí a relação eu poderia comprar um peão, uma coroa, usar um 1738, ficaria bom nesse caso aqui, usaria um 1738 aqui nesse perfil de motor aqui, ficaria bom e teria um bom resultado. Tá? Então você tem que analisar. Isso se fosse eu fazer. Agora, se eu fosse levar para um preparador fazer, cara, o máximo que você conseguiria talvez era um cabeçote e um comando, certo? Então, a gente vê que se você tiver o conhecimento, certo? Se você tiver o conhecimento, você consegue fazer uma preparação mais completa, com custo menor para você, certo? Então você tem que analisar quanto eu tenho para investir. Se você tem o conhecimento para fazer, é uma coisa, você consegue fazer mais coisas, igual eu mostrei para vocês aqui. Agora, se você não tem conhecimento para fazer e vai levar para um preparador, ele tem a mão de obra dele. Então você tem que pagar a mão de obra dele. Talvez de 500, ele está ganhando 200 reais para fazer ali para você. Então ele compra dos 300 reais de peça para você e 200 reais é da mão de obra dele. Então você precisa analisar o que você tem, certo? Esse é o primeiro passo. Se eu tenho pouca grana, eu descubro quanto que eu tenho. Eu quero investir no máximo 500 reais, eu faço um perfil de motor. Eu quero investir 1.000 reais, eu faço outro perfil de motor, outro projeto. E tudo depende também do projeto que eu tenho. Se é um projeto para baixa, se é um projeto para média, se é um projeto para alta. Então eu identifico esses pontos, identifico quanto que eu tenho para me escolher o que eu posso fazer. Anota no papel. Pega um papel, se você quer fazer preparação, pega um papel, anota o que tem de preparação para depois você orçar. Orça quanto que é a preparação de cabeçote, orça o comando, orça kits de aumento de cilindrada. Isso com pouca grana você vai conseguir no máximo isso aí. Orça pistão, biela, pino cursado. Aí você começa já a identificar. Se eu fosse fazer um motor mais completo, sairia muito mais caro. Eu tenho biela, pino cursado, flange, remapeamento, carburador maior. Então tudo isso começa a ficar mais caro, certo? Então eu já começo a analisar o quanto de investimento eu tenho. Você consegue investir 500 reais se você fazer uma preparação básica, mas que vai ter um bom resultado, certo? Mas se você mesmo faz, tiver mais grana, você consegue fazer uma preparação ainda mais completa, com um custo maior. Agora, se você tiver o preparador seu, você paga o preparador, você vai ter que investir mais em compensação para fazer uma preparação mais alta. Então depende de quanto você tem. É 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Dependendo da preparação que você vai fazer mais completa, onde você vai cursar virabrequim, ou você vai colocar pino cursado, vai colocar flange, colocar cabeçote diferente de outra moto, abrir bloco, colocar radiador de óleo. Vai fazer uma preparação completa. Você vai gastar ali talvez 3.000, 4.000 reais, 5.000 reais. Dependendo da preparação, vão usar biela e pistão forjado, você vai gastar mais caro ainda, porque só uma biela forjada aqui, ó, vai lá, vai comprar uma biela forjada, você vai pagar ali na faixa ali de uns
700, 600, 800 reais, dependendo do pistão que é forjado também, você vai pagar nessa faixa, um pistão zero, 700, 800, 900 reais. Então você tem, só de pistão e biela, você tem lá uns 1.200, 1.300 reais só de pistão e biela. Fora a preparação de cabeçote, do comando, você vai pegar um comando mais top, vai ser mais caro, entendeu? Isso aqui é um comando de entrada, você vai pagar talvez... Para essa preparação que a gente fez, talvez é um comando bom, mas se você for fazer uma preparação mais avançada, o comando específico para essa preparação vai ser ali na faixa de 300, 400 reais, se for um comando específico, certo? Para a sua preparação de cabeçote. Então você vai pagar mais caro, então o motor ele começa a ficar mais caro. Então depende muito do que você quer fazer, beleza? Esse é o primeiro passo que você identifica quanto eu tenho de dinheiro, se é eu que vou fazer ou se é o meu preparador que vai fazer. Identificou isso, vai ficar mais fácil, anota no papel, vai ficar mais claro para você o que você faz e o que você não faz, beleza? A segunda pergunta, né, que eu falei que ia responder no final, que era o seguinte, qual a preparação que eu tenho mais durabilidade, certo? E qual eu tenho mais potência, beleza? Primeiro passo, pessoal, preparação que você vai ter mais durabilidade. Eu sou um motoboy, faço talvez, uso a moto no dia a dia, rodo 100, 200 km com a motocicleta. O que você pode fazer para ter um bom resultado, certo? E ter um motor que seja confiável? Cara, você pode preparar o cabeçote, porque preparando o cabeçote você aumenta o ganho de eficiência volumétrica, então você ganha mais potência, mais resultado, tá? Não aconselharia usar aqui taxas de compressão muito elevadas, porque a taxa de compressão muito elevada, ela aumenta muito a temperatura do motor, certo? Então, o meu motor já está trabalhando o dia inteiro, certo? Porque eu sou um motoboy, trabalho com a moto durante o dia, rodo 100, 200 km por dia, então minha moto está em funcionamento o tempo todo, então aquece mais. Então eu preciso ter durabilidade. Então eu não usaria taxas de compressão muito elevadas. Eu manteria original, 9,5 ali, original, no máximo 10, 10,5, no máximo, tá? Usando gasolina. Se fosse álcool, eu usaria 12, tá? Se fosse álcool. Ou 11, 12 de taxa, tá? Para ter uma boa durabilidade. Então, com a preparação de cabeçote, eu faria a preparação de cabeçote e a troca do comando de válvula. Isso vai trazer muito resultado, certo? E você vai ter a mesma durabilidade, porque você não mexeu na parte de pistão, biela, nada. Você continua tendo a mesma durabilidade no seu motor. Você só melhorou a eficiência volumétrica do seu motor. Automaticamente você ganha mais potência, ganha mais resultado. Aqui na preparação de cabeçote você fez uma preparação completa. Então você ganha durabilidade, tem mais potência, tá? E tem mais resultado nesse motor. Até mais economia, dependendo da preparação que for feita, você tem até mais economia, beleza? E além disso, claro, acerto, tá? Tem que fazer acerto. Você preparou o cabeçote, trocou o comando, tem que fazer acerto na alimentação. Rodar com a alimentação original, você tem o risco de quebrar o motor. Você pode fazer só o cabeçote, não mexeu na alimentação, não analisou se está dando falta, ou se está dando excesso, tá? Dependendo do que você fez na alimentação do seu motor. Se você não analisar, o risco de quebras é muito grande, beleza? Então você tem que analisar dois fatores: acerto de taxa e acerto de alimentação. Se você fizer esses dois acertos, a durabilidade é garantida, beleza? Porque você tem o combustível certo para sua alimentação e você tem uma mistura estequiométrica correta. Então, o risco de quebras por pré-ignição, detonação, é quase nulo, é zero praticamente. Então, você tem muito mais durabilidade, você tem um motor confiável. Então, eu faria esses dois, mudaria esses dois pontos, certo? E além desses dois pontos, fazia o acerto de taxa e acerto de alimentação, e talvez aqui poderia alongar um pouco a relação para me ter, se eu quisesse mais velocidade final, ter uma velocidade final um pouquinho maior, beleza? Fora isso, se eu quero mais potência, então eu respondi durabilidade. Se eu quero mais potência, aí já é o contrário. Se eu quero mais potência, a preparação do cabeçote é visada em mais potência. O comando é visado em mais potência. Aí eu já começo a aumentar a cilindrada, porque eu quero uma capacidade cúbica maior no meu motor para o meu motor aspirar, eu conseguir colocar mais combustível para me extrair mais potência desse motor. Então eu faria um aumento de cilindrada. Aí depende muito. O quanto do aumento de cilindrada eu quero. Se é um motor de, um exemplo, eu tenho um motor de arrancada,
tá? Com o motor de arrancada é uma coisa. Motor de arrancada eu quero extrair o máximo dele ali, quero, claro, que ele dure também ali nas competições que eu tenho, mas é um motor de arrancada, eu não vou rodar na rua com esse motor, tá? Então o que que acontece? Eu vou extrair o máximo, cabeçote, comando, vou colocar um kit maior, vou aumentar muito a cilindrada, vou colocar carburador maior, ou vou trabalhar injeção, remapeamento, instalação de full controle, tá? Ou uma injeção programável, vou trocar o combustível, talvez rodar no álcool, no metanol, ou metanol com nitrometano para ter ainda mais resultado. Então eu já começo a olhar por esse outro lado, para me ter o que? Máximo de potência no meu motor, certo? Então quando a gente olha potência, é o seguinte, eu posso fazer uma preparação que ela me gera potência, certo? Para me ter um bom resultado no meu motor. Mas se eu quero o máximo de potência, aí é outra coisa, aí eu vou fazer uma preparação maior no meu motor, beleza? Então você tem que visar duas coisas. É uma moto para o dia a dia, é uma coisa. Se é uma moto que eu utilizo em competição, é outra coisa. Eu quero extrair mais potência, mas quero uma moto confiável. Se eu quero extrair muita potência e ainda ter uma moto confiável, o que eu faço, Otávio? Pistão e biela forjada, beleza? Usa pistão, biela forjada, aí a durabilidade vai ser boa. Porque você tem um motor confiável agora, você tem uma biela forjada, você tem um pistãozinho forjado, você tem um motor que vai trazer muita potência, muito resultado para você, mas você tem um motor que tem uma extrema durabilidade também. Então você analisa esses fatores. Quer potência ao extremo, aí é um tipo de preparação. Quer potência, mas quer uma coisa que seja confiável, é outro tipo de preparação. Então tem esses dois lados da moeda aí, que pode ser divididos em vários lados também, dependendo da preparação, se é uma preparação para velocross, motocross, para rua, arrancada, tá? Pista. Então tudo isso eu começo a analisar, certo? O tipo de preparação, o tipo de moto, o tempo que eu uso essa motocicleta. Então eu já começo a analisar. Aí nesse caso já levaria, se você sabe fazer, beleza, se montar o projeto, beleza. Se você não sabe, levar num preparador seu de confiança, leva no seu preparador de confiança e ele vai montar um projeto para você, dentro daquilo que você está buscando. Ele vai te orientar, certo? Como que ele vai te orientar? Olha, o pistão mais indicado é esse, a biela mais indicada é essa, certo? A preparação de cabeçote mais indicada é esse, o comando mais indicado é esse. Ele vai te dar o norte para você fazer a sua preparação dentro daquilo que você está buscando. E claro, durabilidade é um outro fator. Nesse caso de preparação de cabeçote e comando, a durabilidade aqui, ó, é para um motor que eu uso mesmo, tá, pessoal? Um motor que, tipo assim, eu uso ali como motoboy, rodando talvez por noite ou por dia, trabalho o dia inteiro, estou rodando 200 km por dia. Toda semana ali eu estou trocando óleo. Então o que acontece? Eu rodo muito com essa motocicleta. Então eu preciso ter uma motocicleta confiável. Por quê? O dia do motoboy, um exemplo, o dia do motoboy está ganhando lá talvez R$100 por dia. Aí o que acontece? Se ele ficar um dia parado, a moto quebrou. Ele fez uma preparação no motor, o motor quebrou. A moto vai ter que ficar 3 dias na oficina. Aí ele tem a mão de obra que ele tem que pagar, se não tiver na garantia. Se tiver na garantia, beleza. Ele perdeu R$300. Por que ele perdeu R$300? Porque ele ficou parado 3 dias. 3 dias em casa, R$300. Agora, se ele faz a preparação, não tem garantia, e ele tem que pagar a outra preparação, ou refazer o motor, e talvez ele vai pagar no kit original lá de novo para colocar R$300, um exemplo. Ele vai pagar R$300 para pôr um kit novo, original lá de novo, ou trocar o pistão. Paga 300. Ficou 3 dias parado, mais 300. Ele gastou R$600. E antes ele tinha gastado mais uns R$1.000. Então o cara gastou aí na faixa de quase R$2.000. Então o cara não vai querer fazer isso. A gente também tem que analisar. Você como preparador, você tem que analisar isso também. Pô, o cara usa a mão pro dia a dia, o cara quer um resultado bom, mas já orienta o seu cliente. Orienta ele, tipo assim, ó, cara, ó, você quer uma preparação para quê? Você usa essa moto para quê? Descobre, entendeu? Conversa com o cara ali, você saber que tipo de preparação que o cara quer, que tipo de uso a moto dele. Ah, eu sou motoboy. Ah, tá, você é motoboy? Sou. Você roda quantos quilômetros por dia? Ah, eu rodo 100 km, 200 km por dia. Beleza. O que você pensou em montar? Conversa com o cara para saber dele também. Ah, eu quero colocar um kit 220 na minha motocicleta, quero fazer isso, fazer aquilo. O que você me indica? Cara, nós vamos montar um kit 220, mas se você roda de motoboy, assim, vamos botar uma biela de pistão forjado, certo? Vamos botar uma biela de pistão forjado, com kit maior, vai ter durabilidade. Ah, não, mas aí fica muito caro. Aí você fala, cara,
eu indico para você, vamos fazer uma preparação mais leve um pouco, uma preparação mais básica, que tem uma boa durabilidade para você, certo? Porque você roda muito com a motocicleta. Aí você explica para ele isso. Se você ficar 3 dias parado, você perdeu o dinheiro. Fora que você vai ter que me pagar de novo para fazer para você, caso for por mau uso, tá? Ou por tempo de uso. Então você começa a analisar esses fatores, já passar isso para o seu cliente, fica de uma forma mais clara para o seu cliente, e o seu cliente também mais orientado, ele fica mais fácil de chegar a você que é preparador e passar tudo isso aqui para ele, certo? Para ter mais durabilidade, ter confiança, ou fazer um projeto que tem extrema potência, extremo desempenho e gastar pouco dinheiro, porque você que é preparador também, você tem que saber quanto de dinheiro o seu cliente tem, porque às vezes o cliente chega na oficina, eu quero montar um projeto, aí ele fala assim, eu quero montar um projeto, você vai montar um projeto pro cara e fica R$5.000, você montou um projeto pro cara e fica R$5.000, talvez o cara tinha R$500 para gastar. O cara nunca mais volta na oficina. Tem pessoas que realmente nunca mais voltam na oficina. Por quê? Porque ele acha assim, pô, R$5.000, o cara tá de sacanagem comigo. R$5.000 é outra moto. Talvez o cara pense assim, R$5.000 eu compro outra moto, em vez de preparar o meu motor. Então, tem que analisar isso, cara. Você que é mecânico, você que é preparador, faz preparações, tem que descobrir quanto seu cliente tem para investir. Ou você monta os seus combos aí, já fala com ele, olha, a preparação do kit X é esse valor, aí você começa pelos valores mais baixos até os valores mais altos, porque aí você já ameniza esse fator aqui, ó, de montar um projeto para o cara que fica 5.000 e o cara tinha R$500 para investir. Beleza, pessoal? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, clica aqui embaixo no botãozinho de compartilhar, compartilhe com seus amigos aí, para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo e chegar a mais pessoas, beleza? E comenta aqui embaixo para mim também o que você achou dessa aula, qual foi o tipo de projeto que você montou, que deu certo, que não deu certo, qual foi o valor que você já investiu nos seus motores, que eu vou fazer o possível para ler a maioria dos comentários e responder a maioria. E é isso aí, eu te vejo no próximo vídeo.